Imagine por um momento que você descobrisse que toda a sua vida, cada decisão que tomou, cada porta que se abriu e se fechou, foi cuidadosamente orquestrada para um único momento. Um momento em que o destino de milhões de pessoas dependeria exclusivamente de uma escolha sua. E imagine que essa escolha pudesse lhe custar tudo, incluindo sua própria vida. Esta não é uma história de ficção. É a história real de uma jovem órfã que descobriu que não estava onde estava por acaso, mas por vontade divina. Seu nome era Hadassah, mas o mundo a conheceria como Esther. E em apenas 72 horas, ela precisaria decidir entre sua segurança pessoal e a sobrevivência de uma nação inteira. Mas antes que ela salvasse um povo, alguém tentaria exterminá-lo completamente. E antes que ela se tornasse uma heroína, ela era apenas uma garota comum, vivendo uma vida comum, sem imaginar que estava sendo preparada para o momento mais perigoso da história de seu povo. Vamos voltar no tempo, 2.500 anos atrás, ao maior império que o mundo já havia visto. O Império Persa se estendia da Índia à Etiópia, governando 44% de toda a humanidade através de 127 províncias. Era um mundo de contrastes extremos, riqueza inimaginável e pobreza absoluta, poder ilimitado e escravidão total, festas que duravam meses e execuções que duravam segundos. No coração deste império estava Suzã, a capital de inverno, onde o rei Xerxes havia construído um palácio que desafiava os limites da imaginação humana. 36 colunas monumentais sustentavam um teto que parecia tocar o céu. Jardins suspensos desafiavam o deserto circundante. Tapetes tecidos com fios de ouro cobriam pisos de mármore polido. Era aqui, entre esta opulência quase divina, que nossa história começaria. O rei Assuero, como é conhecido nas escrituras, era um homem de extremos, generoso até a extravagância, mas cruel até a brutalidade. Poderoso o suficiente para mover exércitos com uma palavra, mas impulsivo o suficiente para tomar decisões que abalavam impérios. E foi exatamente essa impulsividade que abriria a porta para o plano de Deus se desenrolar. Tudo começou com uma festa. Não uma festa qualquer, mas uma celebração que duraria 180 dias. O rei queria mostrar ao mundo inteiro a glória de seu reino e a riqueza de sua majestade. Embaixadores de todo o império conhecido estavam presentes. O vinho fluía como rios, a comida era servida em pratos de ouro puro e a música ecoava pelos salões dia e noite. No clímax desta celebração épica, quando o vinho havia aquecido o coração do rei e ele se sentia invencível, Assuero tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Tragam a rainha Vasti, ordenou ele aos seus eunucos, que ela venha usando a coroa real, para que todos possam ver sua beleza. Era uma ordem sem precedentes. As rainhas persas não apareciam publicamente diante de homens embriagados. Era contra todos os protocolos da corte, contra todas as tradições do império. Mas o rei havia falado, e no Império Persa, a palavra do rei era lei absoluta. Então aconteceu algo que ninguém esperava, algo que enviou ondas de choque através de todo o palácio. A rainha Vasti recusou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém jamais havia desobedecido uma ordem direta do rei. O próprio conceito era impensável, mas ali estava ela, a rainha do maior império do mundo, dizendo não ao homem mais poderoso da terra. A ira de Assuero queimou como fogo. Não apenas sua autoridade havia sido desafiada publicamente, mas sua masculinidade havia sido questionada diante de todos os líderes de seu império. A humilhação era insuportável. Em questão de horas, a rainha Vasti foi deposta, banida para sempre da presença real. Sua coroa foi removida, seus títulos revogados, sua existência praticamente apagada dos registros do palácio. Mas enquanto Vasti perdia tudo em um único momento de decisão, do outro lado da cidade, numa casa simples e humilde, vivia uma jovem que não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Hadassah era órfã desde pequena. Seus pais haviam morrido quando ela ainda era criança, e ela foi criada por seu primo mais velho, Mardoqueu. Ele não era apenas seu guardião, era seu pai, seu protetor, seu guia espiritual. Mardoqueu era um homem de fé profunda,
um descendente de Benjamim que havia sido levado cativo de Jerusalém com Jeconias, rei de Judá. Na cultura persa, Hadassa havia adotado o nome Ester, que significava estrela. Ela era conhecida por sua beleza extraordinária, mas aqueles que a conheciam de perto sabiam que sua verdadeira beleza vinha de dentro. Havia uma serenidade em seus olhos, uma sabedoria em suas palavras, uma graça em seus movimentos que não podia ser ensinada ou fingida. Era o resultado de uma vida moldada pela fé e pela adversidade. Mardoqueu havia lhe ensinado as histórias de seu povo, as promessas de Deus, a importância de manter a fé, mesmo em terra estrangeira. Ele lhe contava sobre Abraão, que deixou sua terra por uma promessa, sobre José, que foi vendido como escravo, mas se tornou governador, sobre Daniel, que se manteve fiel a Deus mesmo na cova dos leões. Essas histórias não eram apenas lições de história para Ester, eram sementes de fé sendo plantadas em seu coração para um momento que ainda estava por vir. E então chegou o decreto que mudaria tudo. O rei Assuero havia decidido encontrar uma nova rainha. Jovens virgens de todo o império seriam trazidas ao palácio para um processo de seleção que duraria mais de um ano. Não era um pedido, era uma ordem, e entre as jovens escolhidas estava Ester. A despedida foi devastadora. Mardoqueu sabia que talvez nunca mais visse sua filha adotiva, mas enquanto seu coração se partia, sua fé permanecia firme. Ele instruiu Ester a não revelar sua nacionalidade judaica, não por vergonha, mas por segurança. Em um império onde os judeus eram tolerados, mas não necessariamente amados, manter sua identidade em segredo poderia ser uma questão de vida ou morte. Quando Ester entrou no Palácio Real, ela entrou em um mundo completamente diferente. Era como se tivesse cruzado a fronteira entre dois universos. De um lado, a simplicidade e humildade de sua vida anterior. Do outro, uma opulência que desafiava a imaginação. Tapetes persas tecidos com fios de ouro se estendiam por corredores que pareciam não ter fim. Paredes decoradas com relevos de leões alados e touros gigantescos contavam histórias de conquistas e poder. O ar era perfumado com incenso de terras distantes, e o som de fontes de água ecoava pelos jardins internos. Mas para Ester, toda essa beleza era também uma prisão dourada. Ela havia sido separada de tudo que conhecia, de todos que amava, para competir por uma posição que nunca havia desejado. Junto com centenas de outras jovens, ela seria preparada durante 12 meses completos, antes mesmo de encontrar o rei. O processo era meticuloso e transformador. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e cosméticos para mulheres. Mas havia algo diferente em Ester. Enquanto outras jovens faziam exigências elaboradas, pedindo joias específicas e vestimentas caras para impressionar o rei, Ester simplesmente aceitava o que Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres, lhe oferecia. Sua humildade genuína e sabedoria natural conquistaram não apenas Hegai, mas todos os servos do palácio. E havia Mardoqueu. Todos os dias ele caminhava diante do pátio da Casa das Mulheres, procurando notícias sobre Ester. Ele não podia vê-la, não podia falar com ela, mas sua presença constante era um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Era um lembrete de que, mesmo no palácio mais magnífico do mundo, ela tinha uma identidade que transcendia títulos e posições. Quando finalmente chegou a vez de Ester ser apresentada ao rei, algo extraordinário aconteceu. O homem que havia visto centenas de mulheres lindas, que tinha acesso a qualquer beleza que desejasse, ficou completamente cativado por esta jovem órfã judia. Não era apenas sua aparência física, embora ela fosse verdadeiramente bela. Havia algo em seus olhos, em sua presença, em sua forma de falar que tocou algo profundo no coração do rei. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. Registram as Escrituras. E ela alcançou graça e benevolência diante dele mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha, em lugar de Vasti. Em uma única noite, a órfã Hadassa se tornou a rainha Ester, a mulher mais poderosa do império, depois do próprio rei. Era uma transformação que parecia impossível, miraculosa até.
Mas por trás desta aparente coincidência, a mão invisível de Deus estava tecendo um plano que ainda não havia sido revelado. A coroação de Ester foi um evento que abalou o império. O rei fez uma grande festa, declarou feriado nas províncias e distribuiu presentes com a liberalidade real. Mas no meio de toda esta celebração, Ester carregava um segredo que poderia destruir tudo. Ela era judia, membro de um povo que, embora tolerado no império, estava longe de ser universalmente aceito. E foi exatamente neste momento de triunfo aparente que o verdadeiro perigo começou a se manifestar. Mardoqueu, fiel como sempre, continuava sua vigília diária no portão do palácio. Era ali que ele trabalhava como oficial menor da corte, um dos muitos funcionários que mantinham a máquina administrativa do império funcionando. Sua posição era modesta, mas sua influência seria imensa, pois foi ali, sentado no portão do palácio, que ele descobriu algo que mudaria tudo. 2 eunucos do rei, Bigtã e Teres, estavam conspirando para assassinar Assuero. Mardoqueu ouviu suas conversas sussurradas, entendeu a gravidade da situação e tomou uma decisão que salvaria a vida do rei. Ele informou Ester sobre a conspiração, que por sua vez alertou o rei em nome de Mardoqueu. A investigação foi rápida e conclusiva. Os conspiradores foram executados e todo o incidente foi registrado nas crônicas reais. Mardoqueu havia salvado a vida do rei, mas não recebeu nenhuma recompensa imediata. O evento foi simplesmente anotado nos registros oficiais e aparentemente esquecido. Mas Deus nunca esquece. E este ato de lealdade seria fundamental para os eventos que estavam por vir. Foi então que entrou em cena o personagem mais perigoso de toda esta história, Amã o Agagita. Amã era tudo que Mardoqueu não era. Onde Mardoqueu era humilde, Amã era orgulhoso. Onde Mardoqueu servia em silêncio, Amã buscava reconhecimento. Onde Mardoqueu adorava apenas a Deus, Amã exigia adoração para si mesmo. Ele era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, o povo que havia sido inimigo de Israel desde o tempo de Moisés. Quando o rei promoveu Amã ao mais alto posto do governo, acima de todos os outros príncipes, ele também ordenou que todos os servos reais se curvassem diante dele. Era uma honra quase divina, um reconhecimento de poder que beirava a adoração. E todos obedeceram, exceto um homem. Dia após dia, quando Amã passava pelo portão do palácio, todos se prostravam diante dele. Todos, exceto Mardoqueu. Ele permanecia de pé, respeitoso, mas firme, honrando o homem, mas não o adorando. Para Mardoqueu, havia apenas um digno de adoração, e Amã não era ele. No início, Amã tentou ignorar esta afronta. Talvez fosse apenas a ignorância de um funcionário menor sobre o protocolo adequado. Mas quando ficou claro que a recusa de Mardoqueu era intencional e consistente, a ira de Amã começou a ferver. Sua honra havia sido questionada publicamente, sua autoridade desafiada diante de todos. Era insuportável. Mas quando Amã descobriu que Mardoqueu era judeu, sua ira se transformou em algo muito mais sinistro. Não seria suficiente punir apenas um homem. Toda a raça judaica pagaria pelo desprezo de Mardoqueu. Era uma vingança que ultrapassava qualquer senso de proporção ou justiça. Hamã sabia que precisava de um plano cuidadoso. Não podia simplesmente sugerir ao rei que matasse todos os judeus sem uma justificativa convincente. Então ele começou a tecer uma teia de mentiras e manipulação que exploraria os piores medos e preconceitos do rei. E foi assim que no 12º ano do reinado de Assuero, no primeiro mês, Amã mandou lançar sortes chamadas Pur, para determinar o melhor momento para executar seu plano genocida. As sortes caíram no 12º mês, o mês de Adar, no 13º dia. Era o dia escolhido pelo destino, ou assim pensava Hamã, para a destruição completa do povo judeu. Com as sortes determinadas e o plano formado, Amã se aproximou do rei com sua proposta diabólica. Ele sabia exatamente como apresentar seu caso para obter o máximo impacto. Há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, disse Amã ao rei. E as suas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumprem as leis do rei. Assim, não convém ao rei tolerá-los. Era uma acusação cuidadosamente construída. Amã não mencionou os judeus pelo nome, mas os pintou como um elemento subversivo e perigoso. Eles eram diferentes.
Não se assimilavam completamente, mantinham suas próprias tradições. Em um império construído sobre uniformidade e controle, esta diferença podia ser apresentada como uma ameaça à segurança nacional. E então veio a oferta que selaria o destino. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos que têm cargo da fazenda, para que os recolham ao tesouro do rei. Era uma quantia astronômica, equivalente a 2/3 da receita anual de todo o império. Para um rei que havia gastado fortunas em festas e construções, a oferta era irresistível. Sem sequer perguntar qual povo seria destruído, sem investigar as acusações, sem considerar as consequências, o rei tirou seu anel de selar e o entregou a Amã. A prata seja para ti, disse o rei, e o povo também, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Com essas palavras, a sentença de morte de uma nação inteira foi assinada. Os decretos foram escritos em todas as línguas do império e selados com o anel real. Correios montados a cavalo levaram as ordens assassinas para cada província, para cada cidade, para cada vila. No 13º dia do 12º mês, todos os judeus deveriam ser mortos, homens, mulheres, crianças, idosos. Ninguém seria poupado. Seus bens seriam confiscados, suas vidas extintas, sua memória apagada da face da terra. E então os decretos chegaram a Suzã. Quando o decreto chegou a Suzã, a reação foi imediata e devastadora. As ruas que momentos antes fervilhavam com a vida normal de uma grande cidade imperial, de repente se encheram de lamentos. Homens rasgavam suas roupas em desespero. Mulheres choravam inconsolavelmente. Crianças, sem entender completamente o que estava acontecendo, apenas sabiam que algo terrível havia caído sobre suas famílias. Mardoqueu, quando soube do decreto, foi tomado por uma dor que parecia rasgar sua própria alma. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e cinza e saiu pelo meio da cidade clamando com grande e amargo clamor. O homem que havia servido fielmente ao império, que havia salvado a vida do próprio rei, agora descobria que sua lealdade havia sido recompensada com uma sentença de morte. Mas havia algo ainda mais doloroso para Mardoqueu do que sua própria destruição iminente. Dentro do palácio, protegida por suas muralhas douradas e isolada das realidades cruéis do mundo exterior, estava Ester, sua filha adotiva, a luz de seus olhos, a rainha do império, e ela nem sabia que havia sido condenada à morte. No palácio, Ester vivia em um mundo à parte. As rainhas persas eram mantidas em isolamento quase completo, protegidas, mas também prisioneiras de sua própria posição. Ela tinha servos que atendiam a cada capricho, jardins privados onde podia caminhar, aposentos decorados com o que havia de mais fino no mundo. Mas não tinha liberdade para sair. Não tinha acesso direto às notícias do reino. Não tinha ideia do tsunami de ódio que estava prestes a engolir seu povo. Foi através de seus eunucos e servas que Ester primeiro soube que algo estava errado. Eles lhe contaram sobre um homem no portão do palácio, vestido de saco e cinza, clamando em voz alta. Quando ela descobriu que era Mardoqueu, seu coração se encheu de alarme. O homem que a havia criado, que nunca demonstrara fraqueza ou desespero, estava publicamente se lamentando. Imediatamente, Ester enviou roupas para que Mardoqueu se vestisse e tirasse o saco de si. Era uma resposta natural, humana, de alguém que queria aliviar o sofrimento de quem amava. Mas Mardoqueu recusou as roupas. Havia algo muito maior em jogo do que aparências ou conforto pessoal. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos que o rei havia designado para servi-la, e o enviou a Mardoqueu para saber o que estava acontecendo e por quê. Era uma decisão que mudaria o curso de toda a sua vida, pois através desta simples pergunta, ela descobriria que não era apenas uma rainha, mas uma salvadora em potencial. Mardoqueu contou a Ataque tudo o que havia acontecido. Explicou sobre a promoção de Amã, sobre sua recusa em se curvar, sobre a conspiração genocida que havia resultado. E então ele fez algo que demonstrava sua fé inabalável na providência divina. Deu a Ataque uma cópia do decreto de destruição e instruiu que fosse mostrado a Ester. Mas Mardoqueu não parou por aí. Ele enviou uma mensagem que revelava sua compreensão profunda do momento em que viviam. Ordena-lhe que vá ter com o rei.
a suplicar-lhe e a rogar-lhe diante dele pelo seu povo. Quando Ester ouviu estas palavras, seu mundo desabou. Não apenas porque descobriu que estava condenada à morte junto com todo o seu povo, mas porque percebeu que Mardoqueu estava pedindo algo que poderia significar sua execução imediata. No Império Persa, havia uma lei que era mais rígida que o bronze e mais imutável que as montanhas. Qualquer pessoa, homem ou mulher, que entrasse no pátio interior do rei sem ser chamada, seria morta, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. Era uma lei que não fazia exceções, nem mesmo para rainhas. Ester não havia sido chamada à presença do rei há 30 dias. 30 dias de silêncio, 30 dias sem contato, 30 dias que poderiam significar que ela já havia caído em desgraça. Se ela se aproximasse do rei sem ser convidada, sua vida dependeria completamente de seu humor no momento. Um gesto de sua mão e ela viveria. A ausência deste gesto e ela morreria no mesmo instante. A resposta inicial de Ester revelou sua humanidade. Ela estava com medo, estava confusa, estava sendo pedida para arriscar tudo por um resultado incerto. Então ela enviou uma mensagem de volta para Mardoqueu, explicando a lei sobre se aproximar do rei e sua situação precária. Mas a resposta de Mardoqueu seria uma das passagens mais poderosas e proféticas de toda a Escritura. Suas palavras cortaram através do medo de Ester e revelaram uma verdade que mudaria não apenas sua perspectiva, mas o destino de uma nação inteira. Não imagines que, por estares na casa do rei, escaparás mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Estas palavras eram mais do que um apelo desesperado de um homem tentando salvar seu povo. Eram uma revelação profética sobre o propósito divino e o timing perfeito de Deus. Mardoqueu estava dizendo a Ester que sua posição como rainha não era um acidente, não era coincidência, não era apenas o resultado de sua beleza ou charme. Era posicionamento divino para um momento divino. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Era uma pergunta que ecoaria através dos séculos, uma pergunta que cada crente enfrentaria em momentos de decisão crucial. Era a pergunta que revelava que nossa vida não é uma série de acidentes aleatórios, mas um tapete cuidadosamente tecido pela providência divina. Mardoqueu também estava revelando uma verdade teológica profunda. Deus não dependia de Ester para salvar seu povo. Socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, ele disse. Deus é soberano e seus propósitos se cumprirão, com ou sem nossa cooperação. Mas a questão não era se Deus podia encontrar outra forma. A questão era se Ester seria obediente ao propósito para o qual havia sido colocada naquela posição. Era também um aviso sombrio. Se Ester se recusasse a agir, ela não escaparia das consequências. Sua posição privilegiada não a protegeria da ira que estava por vir. Na verdade, sua recusa em usar sua influência para o bem resultaria em sua própria destruição e a de sua família. Quando Ester recebeu esta mensagem, algo fundamental mudou dentro dela. Pela primeira vez, ela viu sua vida de uma perspectiva completamente diferente. Não era uma órfã que havia tido sorte. Não era uma mulher bonita que havia impressionado um rei. Ela era uma mulher escolhida por Deus, posicionada estrategicamente, preparada através de anos de adversidade e bênção para um momento que definiria a história. A transformação que aconteceu em Ester neste momento é uma das mais poderosas demonstrações de crescimento espiritual em toda a Escritura. A jovem que havia sido passiva, que havia seguido as orientações de outros, que havia se escondido atrás de sua identidade falsa, de repente, se tornou uma líder corajosa, pronta para arriscar tudo pelo que era certo. Sua resposta a Mardoqueu revelou uma mulher completamente transformada. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Se perecer, pereci. 4 palavras em português que representam uma das declarações de fé mais corajosas já feitas.
Era uma rendição completa aos propósitos de Deus, um abandono total de sua própria segurança, em favor de algo maior que ela mesma. Mas Esther não foi tola em sua coragem. Ela entendeu que grandes decisões requerem preparação espiritual intensa. 3 dias de jejum não eram apenas um ritual religioso, eram uma preparação espiritual para o momento mais crucial de sua vida. Era um reconhecimento de que o que ela estava prestes a fazer estava além de suas forças humanas, que ela precisava de intervenção divina. E assim, por 3 dias e 3 noites, toda a comunidade judaica de Suzã se uniu em jejum e oração. Não sabemos exatamente o que eles oraram, pois o livro de Esther é único entre os livros bíblicos por nunca mencionar o nome de Deus diretamente, mas sua ausência torna sua presença ainda mais evidente. Deus estava trabalhando nos bastidores, orquestrando eventos, preparando corações, arranjando circunstâncias. Enquanto o povo jejuava, Esther se preparava, não apenas espiritualmente, mas também estrategicamente. Ela não planejava simplesmente se aproximar do rei e fazer sua petição imediatamente. Sua sabedoria, amadurecida pela adversidade e aguçada pela oração, lhe dizia que timing e abordagem seriam cruciais. No 3º dia, depois de 72 horas de jejum e oração, Esther se vestiu com suas vestes reais e tomou a decisão que mudaria tudo. Ela caminharia até o pátio interior do Palácio Real e se colocaria diante do rei sem ser convidada. Era um ato que poderia resultar em sua morte instantânea, mas também poderia abrir a porta para a salvação de seu povo. O momento havia chegado. Depois de 3 dias de jejum e oração, Esther caminhou pelos corredores do palácio com uma determinação que ela nunca havia sentido antes. Cada passo a levava mais perto do momento que definiria não apenas seu próprio destino, mas o destino de toda uma nação. Suas servas a haviam vestido com suas mais belas vestes reais, mas era sua coragem interior que verdadeiramente a adornava naquele dia. Quando ela chegou ao pátio interior e se posicionou diante do salão do trono, os guardas ficaram visivelmente tensos. Todos sabiam a lei. Todos sabiam as consequências. Alguns sussurraram entre si, outros simplesmente observaram em silêncio, mas todos entenderam que estavam presenciando um momento que poderia resultar na morte instantânea da rainha. Esther respirou fundo e deu o passo final que a colocou em plena vista do rei. Por um momento que pareceu uma eternidade, seus olhos se encontraram através do vasto salão. O rei Assuero estava sentado em seu trono de ouro, símbolo de poder absoluto sobre o maior império do mundo. Em suas mãos estava o cetro dourado que representava vida ou morte para qualquer um que ousasse se aproximar sem convite. E então, em um momento que só pode ser descrito como intervenção divina, algo milagroso aconteceu. As escrituras registram: e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. O cetro se estendeu. A vida foi escolhida em vez da morte. A graça triunfou sobre a lei. Era o primeiro de muitos milagres que aconteceriam nos próximos dias. Sinais claros de que a mão invisível de Deus estava guiando cada momento desta história dramática. Mas Esther, em sua sabedoria divina, não desperdiçou este momento precioso com uma petição apressada. Em vez disso, ela fez algo inesperado. Se bem parecer ao rei, disse ela, venha hoje o rei com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Era uma estratégia brilhante. Em vez de colocar o rei em uma posição defensiva imediatamente, ela o honrou com um convite. Em vez de atacar Amã diretamente, ela o incluiu, criando uma falsa sensação de segurança. Era o tipo de sabedoria que só vem de orientação divina, o tipo de estratégia que demonstrava que Deus não apenas nos chama para a ação corajosa, mas também nos equipa com a sabedoria necessária para executar seus planos. O rei, claramente encantado com sua rainha e intrigado por sua abordagem incomum, aceitou imediatamente. Mais do que isso, ele ordenou que Amã fosse trazido rapidamente para que pudessem atender ao desejo de Esther. No banquete, a tensão era palpável, embora apenas Esther soubesse realmente o que estava em jogo.
Ela serviu ao rei e a Hamã com a hospitalidade requintada que caracterizava a realeza persa. A comida era exquisita, o vinho da melhor qualidade, a atmosfera aparentemente relaxada e festiva. Durante o banquete, o rei, aquecido pelo vinho e pelo prazer da companhia de sua rainha, fez uma oferta que revelava sua generosidade genuína e seu afeto por Ester. Qual é a tua petição, rainha Ester? E dar-se-te-á. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Era o momento perfeito para fazer sua petição. O rei estava bem disposto, generoso, aberto. Amã estava presente. Não poderia negar o que fosse revelado. Todas as condições eram ideais. Mas, novamente, Ester demonstrou uma sabedoria que transcendia a lógica humana. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu requerimento, venha o rei com Hamã ao banquete, que lhes hei de preparar amanhã. E amanhã farei conforme a palavra do rei. Um segundo banquete, mais um dia de espera. Para observadores humanos, poderia parecer hesitação ou perda de oportunidade. Mas Ester estava sendo guiada por uma sabedoria que via além do momento presente. Ela estava criando suspense, construindo antecipação, permitindo que Deus arranjasse ainda mais peças no tabuleiro divino. Hamã saiu do primeiro banquete alegre e de bom ânimo. Ele havia sido honrado pela rainha, incluído em um evento íntimo com o rei, tratado como alguém especial e importante. Sua vaidade estava inflada, seu ego satisfeito. Mas quando ele passou pelo portão do palácio e viu Mardoqueu, que ainda se recusava a se levantar ou se mover de medo diante dele, toda sua alegria se transformou em ira. Chegando em casa, Amã reuniu sua esposa Zeres e todos os seus amigos para contar sobre sua honra e elevação. Falou sobre a multidão de seus filhos, sobre todas as promoções que o rei lhe havia dado, sobre como havia sido exaltado acima de todos os outros príncipes e servos do rei. E então mencionou o convite especial da rainha para o banquete. Mas depois de toda esta vanglória, sua frustração explodiu. Porém, tudo isto de nada me serve, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Era uma admissão reveladora. Apesar de todo o seu poder, toda a sua riqueza, toda a sua posição, a recusa de um único homem em se curvar diante dele estava consumindo sua alma. Sua esposa e amigos sugeriram uma solução final. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então vai alegre com o rei ao banquete. 50 côvados, aproximadamente 23 metros de altura. Não era apenas uma execução que Amã planejava, era um espetáculo público, uma demonstração de poder que seria vista por toda a cidade. A forca foi construída naquela mesma noite, preparada para a execução que Amã planejava solicitar pela manhã. Mas naquela noite, enquanto Amã dormia sonhando com sua vingança, algo extraordinário estava acontecendo no palácio real. O rei Assuero não conseguia dormir. Era uma insônia que não tinha causa médica aparente, uma inquietação que não podia ser explicada por circunstâncias normais. Era, na verdade, a mão invisível de Deus tocando o coração de um rei pagão para cumprir seus propósitos divinos. Para passar o tempo, o rei ordenou que lhe trouxessem o livro das crônicas reais, os registros oficiais de seu reinado, e por uma coincidência que só pode ser chamada de providencial, eles leram exatamente a passagem que registrava como Mardoqueu havia descoberto a conspiração de Bigtã e Teres contra a vida do rei. Que honra e grandeza se deu por isso a Mardoqueu? Perguntou o rei. A resposta dos servos foi surpreendente. Nada se lhe fez. Nada. O homem que havia salvado a vida do rei não havia recebido absolutamente nenhuma recompensa. Era uma injustiça gritante, um erro que precisava ser corrigido imediatamente. E foi exatamente neste momento que Amã chegou ao pátio exterior do palácio, pronto para pedir permissão para enforcar Mardoqueu. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Quando soube que era Hamã, mandou que ele entrasse. Mas antes que Hamã pudesse fazer sua petição sinistra, o rei fez uma pergunta que mudaria tudo. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Amã, em sua arrogância total, pensou: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que de mim? Então ele sugeriu uma honra extraordinária,
que o homem fosse vestido com vestes reais que o rei havia usado, colocado sobre o cavalo em que o rei havia montado, com uma coroa real na cabeça, e conduzido pela cidade por um dos príncipes mais nobres, que proclamaria: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Era exatamente a honra que Amã desejava para si mesmo. Era o reconhecimento público que alimentaria seu ego e confirmaria sua posição. Mas a resposta do rei destruiu todos os seus sonhos. Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e nada deixes cair de tudo quanto disseste. A ironia era devastadora. O homem que havia construído uma forca para Mardoqueu agora era forçado a honrá-lo publicamente. O que havia planejado ser o dia da vingança se tornou o dia da humilhação total. Amã teve que vestir Mardoqueu com roupas reais, colocá-lo no cavalo do rei e conduzi-lo pelas ruas de Susã, proclamando: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois desta humilhação pública, Amã correu para casa com a cabeça coberta, lamentando sua desgraça. Mas antes que pudesse processar completamente o que havia acontecido, os eunucos do rei chegaram para levá-lo rapidamente ao segundo banquete de Ester. Era a hora do clímax final. No segundo banquete, a tensão era quase insuportável. Ester havia preparado tudo cuidadosamente, mas agora chegara o momento da verdade. Novamente o rei fez sua oferta generosa. Qual é a tua petição, rainha Ester? E dar-se-te-á. E qual é o teu requerimento? E se fará até metade do reino. E então, finalmente, Ester revelou sua verdadeira identidade e fez sua petição desesperada. Se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. A revelação foi como um terremoto no salão. A rainha era judia. Ela estava entre aqueles marcados para a morte. Toda a política genocida de Amã de repente se tornou pessoal para o rei. Quem é esse? E onde está que ousou encher o seu coração de fazer assim? Perguntou o rei, sua ira agora direcionada contra o verdadeiro vilão. A resposta de Ester cortou o ar como uma espada. O adversário e inimigo é este mau Amã. A justiça poética que se seguiu foi rápida e completa. Amã foi executado na mesma forca de 50 côvados que havia preparado para Mardoqueu. O homem que havia planejado o genocídio de um povo inteiro encontrou seu próprio fim no instrumento de morte que havia construído para outro. Mas a história não terminou com a morte de Amã. As leis do Império Persa eram irrevogáveis, mesmo quando emanavam do próprio rei. O decreto ordenando a destruição dos judeus não podia ser cancelado. Então uma nova lei foi escrita, dando aos judeus o direito de se defenderem, de se ajuntarem e de lutarem por suas vidas. No dia que havia sido marcado para sua destruição, os judeus obtiveram vitória sobre todos os seus inimigos. A reversão foi completa. Aqueles que haviam planejado destruí-los foram destruídos. Aqueles que haviam sido marcados para a morte se tornaram vitoriosos. O que havia sido planejado como um dia de luto se tornou um dia de celebração. Para comemorar esta libertação miraculosa, Mardoqueu e Ester instituíram a festa de Purim, que seria celebrada anualmente como um lembrete perpétuo de como Deus pode reverter as situações mais desesperadoras. É uma celebração que continua até hoje, um testemunho de que a história de Ester não é apenas história antiga, mas verdade viva. E assim termina uma das histórias mais dramáticas e inspiradoras de toda a Escritura. Uma história que nos ensina que nossas vidas não são acidentes, mas propósito. Que nossos momentos de maior medo podem ser nossos momentos de maior fé. Que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando parece silencioso, especialmente quando parece ausente. A pergunta de Mardoqueu ecoa através dos séculos até chegar a nós hoje. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou onde está? Cada um de nós tem nossos momentos. Ester, oportunidades únicas de fazer diferença, de defender o que é certo, de usar nossa posição e influência para o bem maior. Talvez você seja um estudante que precisa defender colegas que estão sendo intimidados. Talvez você seja um profissional em posição de liderança que precisa tomar decisões éticas difíceis. Talvez você seja um pai ou mãe que precisa ensinar coragem aos filhos através do exemplo.
Talvez você seja alguém que simplesmente precisa encontrar coragem para viver sua fé autenticamente em um mundo que muitas vezes é hostil aos valores cristãos. A história de Esther nos lembra que coragem não é a ausência de medo, mas ação apesar do medo. Que fé não é passividade esperando milagres, mas participação ativa nos propósitos de Deus. Que nossa identidade verdadeira não vem de nossas posições ou títulos, mas de nosso relacionamento com o Deus que nos posiciona estrategicamente para momentos estratégicos. Como Esther, somos chamados a discernir nosso tempo, preparar-nos espiritualmente, agir com sabedoria e confiar na providência divina. E quando o nosso momento chegar, quando formos chamados a nos posicionar pelo que é certo mesmo que nos custe tudo, que possamos declarar com a mesma fé corajosa: se perecer, pereci, sabendo que nas mãos de Deus até mesmo a morte se torna vitória, e até mesmo o fim se torna um novo começo.